Olá, sou o Fernando Urbano, sou jornalista há 27 anos e hoje jogo eu. Sempre tive uma apetência para praticar desporto, mas também vivia num sítio onde tinha muita liberdade para praticar desporto. Digamos, uma vida passada nos anos 80, era uma vida passada na rua, a jogar à bola até a altas horas, a andar de bicicleta horas sem fim, sem ir a casa, muito experimentalismo, muita liberdade. Tinha também a sorte de viver num sítio onde havia muitos clubes, muitas associações, havia muita competição desportiva e comecei a ser desportista federado, na altura a jogar futsal, tendo em conta que tinha algum jeito e acima de tudo gostava da determinação do futebol, que era o desporto que eu mais gostava, ainda hoje mais gosto. Acabei por jogar até federado até entrar para a faculdade, mas havia uma altura que tinha claramente de escolher e eu não tinha o talento para fazer uma carreira, então optei bem por ir pelos estudos e cá estou eu. Eu queria ser médico, na verdade, mas quando chego ali aos meus 16 anos, que tenho até uma disciplina ligada a essa área, é que eu digo assim, não é bem isto que eu quero. E eu sempre tive o gosto de escrever. Eu tinha 8, 9 anos, justamente quando comecei a fazer desporto federado, mas também escrevi um livro de contos infantis, é uma coisa que ninguém, só a família é que viu, mas eu sempre tive aquele gosto pela escrita. Daí, até de achar que o jornalismo era a minha vocação, foi um instante. Então, obviamente, depois candidatei-me a faculdades, normal, para seguir o curso. E o que aconteceu foi que nem sequer deixei esperar que acabasse o curso para começar a trabalhar. Eu cheguei ali a meio da licenciatura e comecei a ver que a concorrência depois também seria muita e é preciso começar a ter olho para isso e na altura lembro de começar a enviar currículos e a verdade é que comecei a trabalhar a meio da licenciatura, fiz as duas coisas ao mesmo tempo. No dia que a minha família ia de férias, eu recebo uma chamada de um dos jornais para onde tinha enviado o currículo, foi o Jornal de Notícias, em que dizia-me que era para fazer um estágio de verão e eu tive ali aos 20 anos de tomar uma decisão que é vou de férias com a família ou vou trabalhar. E disse, olha, boa viagem, eu vou seguir o meu caminho. E depois, no ano 2000, a Bola contrata várias pessoas por esta altura, estou a fazer 25 anos na Bola, e decidi contratar muitas pessoas, porque muitas pessoas tinham saído também. Eu sou uma dessas pessoas que é contratada, mas já com 2 anos de experiência no jornal também, no Jornal Nacional, e lembro que nesses primeiros, imagina, nos 2 primeiros anos, passado que 2, 3 meses, não sei, no primeiro semestre de trabalho, já estava a fazer um Barcelona-Real Madrid, uma coisa impensável, para mim que era um sonho, não é? Ali lançado às feras, mas também me deu uma certa bagagem para depois vir trabalhar para um jornal com uma dimensão como era a Bola. Eu tive a sorte ou o azar de ter estado, sem sombra de dúvida, no momento mais trágico do desporto em Portugal e no momento de maior euforia do desporto em Portugal. Foi a morte do Fer e o Euro 2016. Dois eventos completamente distantes um do outro. No caso do Fer, ainda hoje é algo que me marca bastante por várias razões. Primeiro, por assistires a algo, à morte de um desportista em direto ali, mas ao vivo, é algo que nunca vais esquecer. Segundo, pela proximidade que tu acabavas por ter com aquela pessoa, com alguns jogadores que estavam ali. Estamos a falar, era uma pessoa que tinha a mesma idade que eu. Eu lembro de estar de falar com ele umas 2 semanas antes, por aí. As últimas palavras que eu me lembro dele a falar era eu quero conquistar o meu espaço no Benfica e quero continuar. E esse momento eu nunca esquecerei porque tens 20 e tal anos e de repente é uma adrenalina tal em que tu tentas captar tudo o que está a acontecer, não podes deixar nada para trás. Estás muito emotivo, mas tens que manter uma frieza tal. Lembro-me de, quando estava a dirigir-me para o hospital, de ligar para a última pessoa que o viu vivo, que foi o Algário Bencarença, o árbitro desse jogo, que lhe mostra um cartão amarelo. E nunca mais vou esquecer aquilo que o Algário me diz, que é quem me dera poder expulsá-lo no domingo seguinte.
Eu chego chego ao hospital e e consigo entrar numa zona meio restrita, porque era pessoas mais próximas de familiares, eu tinha muitas pessoas também com quem me dava bem. E quando de repente eu vejo e estão a passar os jogadores todos à minha frente, os jogadores com quem eu me dava bem e que tinha uma boa relação pessoal, e vejo completamente transtornados. E no meio de todo aquele stress, mas apesar de tudo ter aquele dever de dar todas as informações possíveis para Lisboa, só quando eu chego ao hotel e estava lá um colega meu que está a chorar e eu começo a chorar também. E começamos, digamos, foi algo que me tocou muito. E aquele 25 de janeiro é sempre uma data para mim sempre muito especial. Curiosamente foi o dia que nasceu o meu primeiro filho. E depois e aquilo que era uma data para mim pior que eu podia assistir, acabou por também ser o melhor da minha vida, da minha vida pessoal. Mas esse evento, eu nunca poderei esquecer isso, nunca poderei esquecer aquele silêncio. Eu nunca irei esquecer. E para mim é sempre uma data que me toca muito profundo, lá está, por todas estas razões que elenquei. Tive a sorte de o meu primeiro campeonato da Europa ter sido em 2016. Um campeonato, uma competição onde eu estive, não acompanhava tanto a seleção, em que eu andava solto pelo país completamente sozinho, fazer viagens de 600, 700 quilómetros e ainda ter depois que estar a escrever, fazer histórias. Uma coisa é tu recordares um europeu onde, como foi agora, também estive agora na Alemanha, onde Portugal não ganhou, e outra coisa é recordares um europeu onde a tua seleção, ao fim e ao cabo, é único, tens que assumir um pouco também um papel. É impossível não assumir o papel de adepto numa competição dessas, em que culmina naquele momento. E acho que foi a única vez que eu entrei dentro de um relvado após um jogo de futebol, porque depois de ter estado na zona mista, quando eu vejo pela primeira vez, eu ouço aquela música famosa da seleção, jogar bem ou jogar mal, o que interessa é ganhar. Eu nem sei bem como é que é a letra, mas é a primeira vez que eu ouço essa música, são os jogadores a passar por mim, serpenteando ali pela zona mista, a cantar, em que vejo até um colega meu muito agressivo, foi o Payet, que foi o jogador que lesionou o Cristiano Ronaldo. Estava a ser tão agressivo que eu até tive pena do Payet. Ele estava completamente, não sabia o que é que havia a dizer, ele estava altamente agressivo, a perguntar-lhe quase, foi de propósito que você fez aquilo ao Ronaldo, eu até quase senti pena dele. E eu, a uma altura, escrevo na zona mista, nós tínhamos sempre uma crónica, todos os dias escrevíamos uma crónica durante esses 31 dias que lá estive, uma crónica diária, e lembro de escrever essa crónica completamente no chão, sentado na zona mista, mas completamente feliz, e de repente saio, e de repente o relvado, está ali o relvado ali, e começo a ver algumas pessoas que estão no relvado, e eu, vou entrar. E de repente vejo-me juntamente com outros jornalistas portugueses, e de repente estava ali uma bola, e começamos de repente, parecíamos umas crianças a jogar futebol ali no meio do relvado. E eu que nem sou nada a tirar selfies, nem muito de redes, mas foi em que dou para mim, eu vou tirar uma foto, exatamente onde o Éder marcou, é aqui, foi nesta baliza. E é uma recordação que obviamente tenho que levar para a vida, e há muitos meus amigos que ainda hoje me massacram com isso, a roerem-se de inveja. E olha, bem feito. Há uma entrevista que eu guardo para sempre, que foi feita ao Mário Jardel, em plena casa dele em Fortaleza. Porque é que me marcou? Por várias razões. Para mim, o Mário Jardel foi a melhor ponta de lança que eu vi jogar em Portugal. A casa dele de Fortaleza, enquanto ele era um grande craque do Porto e no Sporting, era um momento sempre havia sempre uma grande curiosidade, porque era algo que ele gostava de mostrar, e é algo que exibia a grandiosidade de um jogador como ele. O que acontece? Passado uns anos, ainda era ele jogador, eu acabo de ter um convite, uma coisa que não tinha nada a ver, eu acabo de ter um convite para ir fazer um estágio de uma equipa angolana a Fortaleza, e de repente, pois, o Jardel está lá, ele ainda está lá. E eu sempre gostava, quis entrevistá-lo, e houve uma coincidência. Nós tínhamos a bola de prata para entregar ao Jardel no último ano que ele esteve no Sporting, mas ele acabou por sair e nós nunca conseguimos dar essa bola de prata ao Jardel. E simultaneamente tínhamos feito também uma eleição para quem tinha sido o melhor jogador estrangeiro em Portugal. E de repente eu vejo estas duas coisas e entro em contacto com ele. Olha, eu vou para aí
tu tens disponibilidade para me receberes? E ele, tudo bem, vem cá. Eu lembro quando vou no aeroporto e de repente as pessoas no aeroporto a passar aquilo no raio-x olham para aquele troféu e de repente, epá, mas você vai entrevistar o Jardel? Eu vou, epá, leve os meus cumprimentos e tal. E está bem, eu sou do Sporting, está bem, muito bem, eu levo. E o meu espanto foi, eu não só consegui ter uma entrevista de vida com ele, em que ele, pelo menos, fomos os primeiros jornal desportivo onde ele acabou por assumir problemas gravíssimos que teve aqui e erros que cometeu, mas a minha maior curiosidade era a sala de troféus dele, perceber se lá estava lá tudo. E eu, a deparar-me, digamos que era uma sala de troféus que precisava de alguma manutenção, mas estava lá tudo. Faltava uma coisa, era aquela bola de prata. Então eu consegui, digamos, que ele juntasse aquela bola de prata a todos os troféus que tinha e era a peça que faltava. E tanto é que meses depois, ele vem a Portugal, ele chama, liga-me, porque ele ainda queria jogar. Vou buscá-lo a um hotel na Avenida da Liberdade e o caminho que eu ia para ir para a bola na Travessa da Queimada, e havia umas obras que me obrigaram a fazer um percurso alternativo. E eu, a fazer esse percurso alternativo, estou a descer e de repente deparo-me com quem? Com o Luís Filipe Vieira. Qual era a possibilidade de eu deparar com o presidente do Benfica num caminho alternativo e de repente tenho o Jardel a dizer ao presidente, contrate-me, por favor. Se me perguntares, entrevistei muita gente, mas esta entrevista guardo-a como algo especial. O conselho que eu daria ao meu eu, de há 27 anos, aprende com os teus erros. Houve mais quem que te pode realmente ensinar e menos aqueles que te falam só por falar. É reconhecermos as nossas próprias limitações e reconhecermos que se errarmos hoje não foi de propósito, é porque queremos fazer sempre melhor amanhã. Há 20 anos, está a fazer agora 20 anos, eu vejo umas fotos do Mike Tyson equipado à Benfica. Eu pensei, mas que raio é isto? E alguém me diz, não, é uma pessoa que tem uma proximidade com ele que é portuguesa. E lembrei-me, eu tinha estado numa digressão do Benfica nos Estados Unidos em 2002 e tinha conhecido umas pessoas em Newark, porque tinha feito uma reportagem sobre a comunidade portuguesa. E há um português que tinha sido treinador do Mike Tyson. E de repente eu percebo que esse português era o grande responsável por o Mike Tyson ser do Benfica. E consigo ter uma declaração em porque é que o Mike Tyson ou pelo menos andava vestido à Benfica. E ele depois conta-me que o Mike Tyson, quando percebeu que havia um clube no mundo, pelo menos ou na Europa, que tinha uma estátua de um jogador negro, aquilo para ele fez toda a diferença. Então ele dizia que o meu ídolo antes no futebol era o Maradona, mas agora é o Eusébio, porque o levou a querer conhecer tudo sobre o Eusébio, vídeos, etc, etc. Ninguém pensava que o Mike Tyson pudesse ser simpatizante de um clube de futebol português e era por aquela razão clara, porque era o único clube que tinha uma estátua de um jogador negro vivo. Sem falsas modéstias, é impossível numa outra profissão viajarmos tanto. Tive a possibilidade de viajar para 23 países, eu tive a fazer essa contagem, muitos deles mais que uma vez. E tu vais aprendendo tanto, esse é um sonho que acabei por cumprir, que é conhecer o mundo. E a bola permitiu muito isso, e é isso, a marca da bola era isso, nós chegávamos sempre primeiro. Nós íamos até ao fim do mundo se fosse necessário, para ir buscar, para saber uma notícia. Há coisas que me realizaram muito mais, de pessoas quase desconhecidas, mas que eu sei que de alguma forma ajudei que ficassem melhor, e isso aconteceu. Acima de tudo, gosto de boas histórias, mais do que ir à procura de uma pessoa certa. Gosto de histórias que sejam surpreendentes. E isso toca-me mais do que dizer que estive com o Ronaldo ou estive com o Messi. Isso, pronto, ok, é interessante, mas não é verdadeiramente aquilo que me faz, aquilo que faz aquelas borboletas na barriga, é ir atrás de alguma coisa que ainda não tenhas conseguido contar. E essa, para mim, essa é a magia do jornalismo. Sou o Fernando Urbano e hoje na bola joguei eu.